Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cami, Mari, Ali, Rô e Vânia. É isso, Ju? Você vai participar? Sorteio? Não, mas eu vou sair daqui a pouco. Ah, então tá. Vamos lá. Sortear nomes. Sou Joe! Sorteio a Tava mesma. precisando. Fazia tempo que a dona tempo. Mariana não ia. Isso que eu ia falar, fazia muito tempo que eu não ia, né, gente? Fazia mesmo. Eu tava achando que era Xuxa já. Ai, não. Já tava sentindo falta. E foi um capítulo que eu gostei. Foi um capítulo que eu achei legal. Eu gostei bastante também. Eu achei um capítulo bem reflexivo. E ele é um capítulo curto, é um capítulo que a gente já viu em outros livros, mas é super legal mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Esse Então, livro é muito gostoso de ler, né? Eu leio numa tacada, assim, e vai bem, vai gostoso, assim. Ele tá... Se eu contar para vocês que eu acordei 4 horas da manhã, pensando que eu Pra tinha ler? que acordar 6h30 e ainda não conseguia mais dormir. Fiquei 1 hora lendo o livro. Ai, vamos lá, gente. Deixa eu falar antes que hoje é o dia 7 do Claro. 7, né? É o dia do Tanabaka. Hoje é dia de fazer os pedidos e queimar. Vocês conhecem a lenda Tanabaka? Não, Não, Beth, mas já conta pra gente, é isso que eu ia já falar. compartilha Se vai dar boa, se os pedidos vão ser realizados. Eu vou colocar no livro, no grupo ali, para vocês verem a lenda ali depois. Ai, que legal. Foi lá já. Bem legal. Já vou pesquisar. É hoje, hein, gente? É hoje, 7 do 7, é o dia, gente. 7 do 7. Mas é todo 7 do 7? Todo ano, 7 do 7. É uma lenda que você faz os pedidos, é uma lenda japonesa, né? Tanabata. Que legal. Aí você faz os pedidos, eu coloquei ali o nosso convitinho, porque nós vamos estar realizando hoje o nosso espaço lá na Estação do Mate, com alguns convidados, e justamente para isso, para você fazer os pedidos, são 5 áreas da vida, então você faz os 5 pedidos, e depois, no final, você queima os pedidos. Nossa, super interessante, hein, Beth? Vou Bem tentar, legal. hein? Vai lá, Depois vou faz ler lá. isso. Faz lá. Gente, vamos lá. A gente ainda está na parte 1, e no capítulo 4, ele traz o primeiro superpoder que ele cita lá no capítulo 2, que é o foco e compromisso com prioridades, com as prioridades. Queria já começar pela frase que ele traz. Ele já começa o livro falando, são as nossas escolhas, já começa o capítulo falando, né? São as nossas escolhas mais do que nossas habilidades que mostram o que realmente somos. Ele já tinha citado isso nos outros capítulos, que ele fala da importância realmente da dedicação, do quanto você está predisposto a fazer mais do que habilidades, mais do que técnicas, mais do que formações, né? Ele fala muito isso ele falou isso durante o livro. E ele fala, ainda aqui nessa introdução, ele fala de novo da importância de ter poucas iniciativas, de realmente tirar do papel essas iniciativas, e ele traz o fato de que decisões erradas podem ser corrigidas. Então, é o que a gente sempre fala, né? Melhor se arrepender do que você tentou fazer do que nem iniciar. Então, essa parte da introdução também, acho que está muito dentro do que a Aline falou, é bem reflexivo. E ele começa a trazer, ele até fala o início, que ele cita alguns pontos principais desse primeiro superpoder, que ele cita o comprometimento pessoal da liderança com um processo como um todo. Então, é necessário que a liderança encabece esse processo de OKR, que a liderança toque esse processo. De novo, né, gente? A gente já viu isso em outros livros. E ele fala que, por mais que, as lideranças precisam ser parte, precisam liderar esse processo, porém, um escalão abaixo, os colaboradores é que originam as melhores ideias. Então, é importante a liderança entender sobre esse processo, realmente comprar a ideia desse processo, para que
ela possa escutar essas ideias e fazer acontecer. E ele cita o propósito transformador massivo que a gente leu lá em Organizações Exponenciais, ele cita o PTM do Google e o quanto foi importante isso para o Google. Ele até traz um case de melhores ideias vindo dos colaboradores, quando ele fala do YouTube, do problema de acesso do YouTube, que os próprios desenvolvedores criaram um processo um pouco melhor, criaram um OKR de 6 meses, um processo um pouco melhor, um processo... Se colocaram esse desafio, levaram para a gestão aprovar e, consequentemente, levaram para o Larry Page aprovar também. E o Larry Page falou assim, não vai ser só para o YouTube, essa liberação, esse novo processo, esse novo jeito de logar, vai ser para todo mundo, só que o prazo de vocês muda para 3 meses. Então, o quanto eles conversam na mesma língua, desde o dono, desde o show até o colaborador. E aqui uma frase super legal que ele traz, falando um pouco sobre isso, né? Falando o quanto a liderança precisa estar engajada. Quando você é CEO ou fundador de uma empresa, precisa dizer, é isso o que vamos fazer. E precisa ser, então, um modelo do que fala. Pois quando você não é um modelo, ninguém vai seguir suas instruções. De novo, a gente fala o quanto a liderança é importante, né? O Bill Campbell, ele depois treinou a equipe executiva do Google. Então, quanto um OKR bem aplicado, bem comunicado, faz com que toda a empresa consiga trabalhar nesse ritmo e consegue realmente entregar os resultados necessários. Calma aí, gente, que não está passando. Aí, comunique com clareza. Aqui ele traz que as metas precisam ser, as metas prioritárias precisam ser claramente compreendidas, e ele traz um dado super importante, né? Que ele fala que em uma pesquisa que eles fizeram com mais de 11 mil executivos e gerentes, por mais que as empresas não acreditem, isso é um dado muito legal, né? Porque realmente você vai perguntar para o dono da empresa, você vai perguntar para tudo mais. Não, é super compreendida. A comunicação da minha empresa é muito clara, mas de 2 a cada 3 empresas não conseguem comunicar de forma consistente. E aqui eu vou um pouco além pela nossa experiência. Realmente, gente, e não conseguem só comunicar as metas, não conseguem comunicar muita coisa, não conseguem se comunicar com os colaboradores. Então, a comunicação ainda é um calo muito grande. Independente se a gente está abrindo novos canais de comunicação, se a gente tem novas ferramentas de comunicação, ainda é um calo muito grande das empresas, tá? E eu queria até fazer um adendo aqui fora do livro, eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando a gente fala de comunicação, é mais ou menos, eu não sei quem assistiu a nossa live ontem, mas é mais ou menos do que a gente estava falando ontem de rotina. A gente não treina a comunicação, a gente não aprende qual é a melhor maneira de se comunicar, como eu me comunico com X, como me comunico com Y. É difícil, né? Você não aprende isso na escola, você não aprende isso na faculdade. Fala, Cá. Então, Má, o que eu acho legal, eu fiquei impactada com esses dados de 11 mil, é muita coisa, né? E você trazendo essa questão da comunicação, a gente vê, por exemplo, se a gente não consegue se comunicar nem na família, às vezes a gente tem muito problema de relacionamento, que é uma questão apenas de comunicação, né? Aquelas brigas, né? Principalmente de namorado, coisa. Você falou isso, eu pensei aquilo. Então, eu fico imaginando isso para o mundo empresarial, onde as pessoas não falam tudo que pensam, né? As pessoas, elas realmente... Ai, putz, ele falou isso. Ai, meu Deus, agora. E aí, nossa... Então... talvez a gente precise entender como melhorar, estou viajando, mas como melhorar a comunicação no mundo,
né? Assim, para as pessoas terem menos mimimi e realmente falarem o que está incomodando ou o que tem que ser feito. Eu estou falando num geral, não só empresarial, porque eu acho que resolveria tantos problemas que hoje existem. Não, além de resolver problema, né, Ká? É realmente, igual você falou, né? É uma dor que às vezes as pessoas não entendem, mas parece que se melhorar a comunicação, parece que vai melhorar tudo. Agora, como eu me comunico? E daí você falou assim, talvez se melhorar a comunicação no mundo. Olha a quantidade de ferramenta que a gente tem para se comunicar melhor e mesmo assim a gente não consegue aplicar uma comunicação clara, a gente não consegue botar em prática a comunicação. Então, realmente, eu acho que é um problema mundial e sai do âmbito profissional aqui. Você tem razão. Começa, acho que da família, né? Diga lá, Beth. Essa questão de comunicação, às vezes a gente pensa que está se comunicando corretamente e expressando aquilo que a gente imagina, né? E às vezes as pessoas que são ouvintes nem sempre entendem aquilo que a gente quer passar. Então é um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de empresa, porque quando você tem outras pessoas que dependem de você e que estão sob o teu comando, é importante essa rotina, como vocês falaram, para realmente saber se aquilo que você falou uma semana atrás foi entendida e compreendida por eles. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa entender. E não só no trabalho, claro, nos relacionamentos também, né? Mas na empresa é um desafio gigante, porque assim, eu estou à frente mesmo como gestora há 3 anos, e eu percebi que o que eu trouxe de rotina para a empresa foi justamente a reunião semanal que eu faço com eles, com desafios, com metas, com instigo, sabe, a eles participarem mais, justamente por essa dificuldade de, às vezes, falar uma coisa no meio do trabalho, pensar, entendeu? Entendi. E quando você a vê, não, fez diferente, não era aquilo que você imaginava que você queria que fosse feito. Então, é um desafio diário, pelo menos para mim, é um desafio diário, assim, conseguindo me expressar de um jeito que eles consigam entender aquilo que realmente é. Sem dúvida. E assim, né, Beth, você falou uma coisa sensacional, que sempre aplica isso nas empresas. Se a mensagem não foi entendida, o erro é de quem comunicou. Porque você não entendeu qual era o público da sua comunicação. Então, você não foi claro o suficiente. Então, só que geralmente isso não acontece. Geralmente o gestor olha e fala assim, meu Deus do céu, vou ter que explicar de novo, porque essa pessoa não entendeu. Opa, então o erro talvez é seu? Você não está comunicando da maneira com que essa pessoa entenda. A gente brinca, né? O dono da mensagem é o emissor da mensagem, não é o receptor. Se essa mensagem não foi recebida como ela deveria, é quem emitiu a mensagem que é responsável, né? Tem um exemplo claro do telefone sem fio, né? Se você ouvir bem e repassar bem, a mensagem vai chegar certa, mas se você não compreendeu, começa a mudar todo o contexto do negócio, né? Então é muito legal. Legal. Ô, Beth, e aí, fala, amor. Assim, é uma pergunta, na verdade, né? Pensando nessa questão que vocês colocaram do âmbito, trazendo para o âmbito pessoal, será que isso não é uma questão da cultura do ser humano? Porque a gente não pensa no outro, a gente pensa muito na gente, e a gente está preocupado com como a gente fala, como a gente vai ser ouvido e tal, mas a gente nunca se coloca no lugar do outro, né? Eu acho que não seria mais um problema assim de cultura? Aí, Ju, eu vou complementar o que você está falando, porque você, a Beth, a Vânia, eu não sei se ela é mãe, mas é que assim, eu estou incentivando o pessoal a trazer filho para o mundo, tá, Beth? A Mari eu já consegui, só falta, e agora a Aline, a Rô, porque é o seguinte, eu falo isso porque realmente foi um marco transformador na minha vida.
como pessoa, lógico, mas como profissional. Eu nunca sonhei ser mãe, eu nunca, tipo, não, né? Os dois vieram de supetão, né? Mas é algo que você, quando você está se direcionando a um filho, primeiro é algo muito genuíno. Então, e você também entende que com um filho, não é porque você falou que para ele escovar os dentes hoje, que amanhã ele já aprendeu e vai escovar. E a gente espera do colaborador, só porque você falou hoje, que amanhã ele vai fazer com excelência. E não é. Então, é uma etapa de educação exatamente como você tem com o seu filho e uma dedicação, lógico, né? De filho você não desiste. De colaborador, lógico que você tem que entender que ele está afim, né? Pode chegar um momento que eu falar, meu, tô aqui me dedicando e ele não tá afim. Aí tem a questão do rompimento. Mas até esse rompimento, a Vânia também é mãe, então já sabe o que eu tô falando. Até esse rompimento, eu acho que falta isso. Falta esse olhar que você só vai despertar esse sentimento, por mais que eu tinha a Marina comigo, mas eu só despertei o sentimento real quando eu realmente virei mãe, né? A Marina, ela foi, coitada, ela sofreu uns anos comigo, porque até virar mãe de verdade. Então, eu acho que é isso, Ju. Eu acho que falta um sentimento de amor e de olhar para o outro. Eu estou sendo muito, acho que até, né, filosófica demais, mas porque a gente não aprende isso. A gente vai aprender quando a gente vira mãe, porque é uma coisa de instinto. É lógico, tem pessoas que já têm isso, nascem com isso. Eu não estou falando que é só quando vira mãe, mas mas você desperta quando vira mãe, vira pai, né? Não sei se vocês concordam, porque falta isso, entendeu? Falta esse olhar genuíno e entender que ninguém sabe de um dia para a noite que você precisa acompanhar, você precisa olhar. Eu sou mãe também, tenho 2 meninos, já são grandes, né? Já tem 11 e 13 anos, mas assim, além de tudo isso que você falou, muito bem colocado, Camila, ainda eu vejo pelo... não como você vai entregar a mensagem, mas o tempo que você dedica para ela. Será que essa mensagem está sendo entregue de qualquer jeito, ou será que você realmente está se dedicando para entregar a mensagem? Né? Parar, olhar nos olhos e falar. Eu com meus filhos, quando eu quero conversar com eles, isso é diariamente, aquele momento, nem que seja às vezes 5 minutos, mas é aquele momento que eu estou só com eles e conversando com eles. Então, da mesma forma, eu tenho feito na empresa e eu percebi que tem grandes resultados com isso, tanto em casa quanto na empresa. Porque às vezes, faz isso na correria, né? E na minha cabeça está tudo certo, a pessoa entendeu. Aí, quando você volta para trás, não, mas o que é diferente? Não, mas tudo que você falou. Aí eu comecei a perceber que realmente, o tempo que eu dedico para entregar a mensagem, né, ao entender o próximo, será que o próximo realmente entendeu aquilo que está aqui dentro da minha cabeça, né? Então, os filhos, a mesma coisa. Às vezes você fala, mas fala na corrida, fala almoçando, fala tomando banho, fala isso, fala aquilo. Mas não é aquele momento que você senta e foca naquilo que você realmente quer que aconteça, né? Muito legal. Entendi muito bem colocada a sua mensagem. Um exemplo assim que tem mãe, tem tio, tia, vai entender. Vânia? Oi. Então, só para fazer uma consideração, pegando o gancho, falando, né, sobre como mãe, eu fico impressionada, assim, sobre essa questão de que os filhos seguem um padrão, eles procuram. O meu filho, assim, ele está deixando de ser bebê, ele tem 2 anos e meio, mas isso eu vejo muito claro, ele seguindo o que ele vê, o que ele, né, está conhecendo ali. Então, e sobre a comunicação, já teve várias situações de ele ficar verbalizando o que eu falo para ele, em alguns momentos, assim, que eu acho que ou é de desafio ou é de desenvolvimento para ele. Um exemplo, a minha cama, eu troquei ela por uma mais alta,
E aí, toda vez que ele vai subir, que é mais difícil para ele, digamos, escalar a cama, ele fica repetindo o que eu falo para ele, de vai, você consegue, você é forte. E aí ele está ali tentando, eu fico olhando, né? E deixando ele... Aí, vai, filho. Aí ele fala, ai, você consegue, forte. Ai, que lindo! E assim, esse é só um exemplo. Mas, assim, várias situações. Às vezes ele fala, não fica triste, não chora. Assim, exatamente o que ele ouve, né? O que é falado para ele. Então, nessa questão da comunicação, olha só a importância. Porque já pensou se eu tivesse falando outras coisas negativas, outras coisas ruins, ele ia estar internalizando isso também. Não sei se ele estaria repetindo, eu acho que sim, porque ele não sabe separar o que é negativo e o que é positivo. Mas a importância, né, da comunicação, de pensar que o que você está falando está sendo internalizado, né? Está sendo ali criado um certo padrão, um certo, né, até modelo mental, né? Vamos dizer assim, que ele está aprendendo, é tudo novo. Ivane, até puxando isso para o mundo corporativo, às vezes as lideranças, elas não entendem o impacto que elas têm emocionalmente no colaborador. E elas têm um impacto, do mesmo jeito que vocês têm impacto nos filhos, com certeza o líder impacta. E às vezes esse mentalizar fica também na cabeça do colaborador, também fica remoendo na cabeça do colaborador a maneira como você fala com ele, a maneira como você reporta, e às vezes para você não foi nada. Então, a importância dessa clareza na comunicação. E daí aqui já vou puxar o último item, né? Quando fala assim, o colaborador precisa entender o porquê que ele está fazendo isso e o que é isso, né? Aqui ele colocou como algo, né? Por que se faz algo e o que é o algo? Não é só top-down, é igual a Beth falou. A gente precisa sentar com o colaborador e falar assim, você está entendendo por quê? Aonde a gente quer chegar? A gente brinca na agência que a gente tem que contar o storytelling do problema antes de demandar para um consultor resolver esse problema. Porque se eu chegar para ele, faça tal planilha, sem ele entender o porquê que ele está fazendo aquela planilha, não vai sair do papel. Não vai, porque ou não vai sair da maneira como a gente gostaria que saísse. Então, às vezes, eu concordo muito com vocês, às vezes a gente precisa ter o zelo que muitas vezes a gente teria com o filho, com o colaborador. Senta aqui, olha no meu olho, vou te contar a história inteira para daí te dar a demanda. E muitas vezes a gente peca, né? A gente sabe disso. Sem dúvida. Mas vamos lá, gente. Daí ele traz aqui resultados chaves e os cuidados e alimentação. Ele vai explicando um pouco que o OKR é o Yin Yang, que é o princípio e a prática, a visão e a execução. Porém, ele precisa ter esses dois lados. Não adianta você soltar somente um objetivo. Porque eu quero ser a melhor empresa do sul do mundo. Porque eu quero tananã. Se você não puder mensurar esses resultados, eles precisam ser palpáveis. E aí vem o resultado-chave, que precisa ser acompanhado. E ele fala, se o objetivo for bem enquadrado, ele precisa de mais ou menos de 3 a 5 resultados chaves. Daí ele volta lá no que ele fala e ele fala tanto no início quanto no fim do capítulo, que menos é mais. Quanto mais resultado-chave você colocar, você se perde. Então, tenha poucos objetivos com poucos resultados-chaves que você consegue realmente focar no que você precisa. Opa, gente, perdão. O que, como e quando? Ele fala que existem empresas que questionam, né? Nossa, como que a gente vai realmente colocar em prática o OKR? E ele vai orientando, olha, tem empresas que
colocam os OKRs de 1 ano, tem empresas que fazem no trimestre. Ele fala que a cadência ideal é você ter de curto e longo prazo. Ele fala sobre a importância de dar um feedback logo depois, depois da mensuração. Por quê? O OKR ele fala muito do fato do OKR ser flexível, né? No primeiro capítulo a gente leu sobre isso. Então, se você definiu um objetivo, se você definiu uma meta que você mensurou, percebeu que não tá legal, altere. Só que altere logo depois da mensuração. Não espere perder esse prazo, não espere perder o time, né? A gente fala, não perca o timing da coisa, porque senão realmente o resultado ele para de acontecer. E ele fala a melhor cadência do OKR, então você escolhe para a sua empresa, é aquela que se encaixa no contexto e na cultura do seu negócio. Não necessariamente vai ser o anual, não necessariamente vai ser o trimestral, e a gente percebe que isso sim faz muito sentido quando a gente vai para a empresa é de serviço ou a empresa é de produto. Tem, inclusive, OKRs que se enquadram melhor trimestral, tem OKRs que se enquadram melhor anual. Então, isso depende de empresa para empresa, ele não coloca nenhuma regra específica aqui para falar. Isso daqui eu achei sensacional. Alinhamento dos resultados-chave. Ele conta o case do Ford Pinto, que é quando eles lançaram um carro com 3 objetivos principais, eu não lembro quais eram os objetivos. Sei que a segurança não era um objetivo principal dele, e eles acabaram projetando um carro com um tanque de gasolina muito próximo, e milhares de vidas foram perdidas, e o custo do recall desse erro de projeto foi milionário. E ele conta alguns outros cases de erros de cálculo. E ele fala assim, até o Andy Grove, né? Ele fala, você precisa mensurar tanto o efeito quanto o efeito contrário do que você está propondo. E ele traz essa sugestão de quadro. Particularmente adorei. A gente nunca tem a qualidade do seu... Tá travando, Mar. Tá travando, acho que só... Não, tá travando. Travei? Travou, querida. Você ficou tão empolgada em falar que travou. Gente, na melhor parte do capítulo eu travei, amiga. Volta do início aí dessa parte. Até onde vocês escutaram, gente? Até a parte do quadro. Ah, tá. Então, vamos lá. Ele sugere esse quadro de meta quantitativa e a meta qualitativa. Ou seja, ele já faz a análise do efeito contrário. Então, eu não necessariamente só produzo mais rápido. Eu produzo mais rápido, porém com mais qualidade. Então, como eu mensuro essa qualidade também? Então, por exemplo, ele coloca aqui 10 contatos da área de vendas, porém, 2 novos pedidos. Então, ele vai intercalando o efeito e o contra-efeito, para evitar que aconteça esse tipo de desalinhamento. E isso foi muito legal, assim, realmente. E os cases que ele trouxe foram cases que fizeram muito sentido. Porque às vezes você foca num lugar, só que você esquece todo o restante. E você vê que um atributo tão importante, por exemplo, para um carro, como segurança, foi deixado de lado. Então, quantas coisas no dia a dia a gente também, quantos atributos importantes para aquela marca, para aquele serviço, numa definição de OKR errada, ou melhor, acho que não é nem a definição de OKR errada, é não olhar o efeito contrário, pode causar para a empresa impactos de marca, aí as meninas de marketing vão entender, o impacto de marca que muitas vezes pode não ser um impacto financeiro, mas é um impacto que realmente derruba uma empresa, né? Quebra uma empresa. Queria fazer um comentário. Ele fala sobre a questão da qualidade estar alinhada com
o trabalho, né? Então, ele tem um exemplo ali sobre a questão das contas a pagar e o número de erros encontrados, né, pela auditoria depois, que é um exemplo claro disso. E tem um outro exemplo que fala sobre escândalo bancário, né? Então, assim, que a meta era tão agressiva e assim, irreal mesmo. E aí que as pessoas começaram a forjar no desespero. Então, eu fico pensando na pressão que essas pessoas sofreram, e aí, né, coisas que aí não tem como a gente não entrar em caráter e outros méritos, assim, né? Mas o meu ponto é bem o que a Mari falou, assim, né? Quanto custa para consertar esse estrago para uma marca, né? Para a cultura que fica manchada, porque assim, a gente bate meta, mas o que a gente faz para bater essas metas? Sabe? Então é muito mais grave, né? Se você não analisar esse equilíbrio entre o que você está buscando, o que está almejando, o que você está oferecendo de ferramenta, de suporte ali, e aquele lance de ser smart, né? O quanto isso é realizável dentro de um cenário realmente proposto. Então, eu achei bem, nossa, fiquei bem chocada, assim, as pessoas criarem contas bancárias falsas, que a filha tinha 24, a marido tinha 21 contas para bater uma meta, tipo, loucura mesmo. Não, e o que é legal, né, Ali? Então, assim, às vezes, e isso ele traz ali no quadro, às vezes, para o gestor é óbvio. Nossa, para mim é óbvio que um atributo de ética é importante. Se você abriu mais de 21 contas, o problema é seu. Nossa, mas para mim era óbvio que ética. E não é óbvio. Então, o quanto é importante você deixar claro o efeito contrário também. Porque às vezes, é óbvio que um carro precisa ter segurança. Opa, não foi tão óbvio assim. O que a gente precisa fazer também para deixar óbvio? Aí volta na etapa que ele fala sobre a clareza. Então, ele voltou na clareza, entendeu? Às vezes não é... Preciso deixar claro, né? O que eu espero do colaborador. E aqui, eu achei super legal, porque a gente já pratica isso. Realmente, a qualidade dos OKRs, ele começa esse subitem falando o perfeito e o bom. De novo, a gente fala muito isso também para os nossos clientes. O ótimo é inimigo do bom. O quanto você, às vezes, fica esperando ter o ótimo e não executa o bom, não coloca em prática o bom. E aqui ele traz algumas diferenças de OKR, de fraco, médio e forte. A gente faz esse modelo para as empresas de metas, meta baixa, meta média, meta alta, e, gente, super funciona, claro, com incentivos diferentes para determinadas metas, mas é muito legal. Super funciona e realmente faz com que a empresa vá construindo o seu resultado, porque tem uma ânsia do pessoal de sair de um ponto A e ir direto para o ponto C. As empresas esquecem que elas precisam fazer pequenos pulos. Então, eu preciso ir do A para o B, para o C, para o D, porque se eu quiser ir do A para o C, alguma coisa eu vou perder no meio do caminho. Algum nível de maturidade eu não tive no meio desse caminho. Então, só que também existem colaboradores que precisam de uma meta alta, por exemplo, ou aqui no caso ele traz como forte, até para incentivar mais, né? Então, faz sentido também aqui, quando ele traz o perfeito e o bom. E ele termina o capítulo falando que menos é mais. Steve Jobs já falou, inovação significa dizer não a 1000 coisas. Aí ele traz o aplicativo do MyFitnessPal falando que o pessoal, eles estavam, meu Deus, porque precisa ter 1000 coisas e não saía do papel. Foram lá, voltaram, reduziram muitas coisas para conseguir tirar do papel. Ele fala uma frase maravilhosa: concentrar a artilharia em menos alvos.
Então, acho que o capítulo para mim foi bem legal, acho que foi muito, muito gostoso de ler. Foram coisas que a gente já tinha conversado em outros livros, só que é sempre bom rever, né? Sempre bom a gente dar esse overview. Estou ansiosa aí para os próximos capítulos do livro. E aí, gente, mais alguma observação? Rô, tá quietinha? Né? Vou comentar agora. Só para não falar que eu não falei nada, né, hoje. Então, eu achei muito interessante essa parte, assim, tudo, né, do capítulo, mas essa parte final, assim, acho que lacrou, né? Quando ele fala sobre a meta qualitativa e a quantitativa, assim, sabe? O que eu estava pensando é que quando você conta muito com a ética, né, que você estava falando, Mari, eu acho que você conta muito com o perfil do funcionário, né, e é uma coisa que você não tem, tá tudo bem, você vai fazer né, você vai pegar funcionário por indicação, você vai fazer o máximo para que ele seja alinhado com os seus valores, né, mas você não conhece, assim, né, a fundo, né, enfim, numa grande empresa, né, como é que você vai saber, né, a fundo quais são os valores de cada um, né? Eu acho que é muito difícil, então quando você estabelece, assim, deixa claro, né, o que para você, né, é importante ver, né, então por exemplo, da Ford, ele falou que foi a ferro e fogo, então, assim, não é uma coisa que provavelmente alguém levantou a mão e falou assim, escuta, mas isso aqui é extremamente perigoso. E pode ser que o gerente deve ter falado assim, não, mas isso daqui, não, a gente está cumprindo com o nosso objetivo. Então, assim, realmente, assim, as entrelinhas, né? Você começa a deixar mais claro e daí, assim, vai organizando todo esse processo, né? E atingindo o objetivo com sucesso, né? Eu acho que né, só esse comentário, assim, mas é tudo que eu pensei, vocês falaram, então não tenho mais muito o que falar. Gente, tem uma parte Ela tá pensativa hoje. Eu? A Rô hoje tá pensativa. Tá reflexiva ainda. Na verdade, eu tô com fome. Eu não consigo pensar direito. A sinceridade é tudo na vida, né? Olha, tá se comunicando muito bem, querida. Verdade. Alimente seu dragãozinho. Então, uma parte que eu achei legal foi também que fala assim, né? Como a nova meta se compara às metas já existentes. Alguma coisa deveria ser descartada para dar lugar ao novo compromisso. E fala sobre a questão do tempo ser finito, né? Então, de novo, essa questão do foco evidenciada. E eu acho que é bem interessante a gente pensar no contexto empresarial, no contexto organizacional, em substituir essas metas quando necessário. Então, não faz mais sentido? Ok, tipo, realinha. E aí, comunicar de novo. Porque se tem essa falha na atualização dessa comunicação, também o time não vai estar todo indo para o mesmo lado, sabe? Então, eu vejo que é muito comum, assim, acontecer de mudar, e a gente muda, gente. Até uma das questões que eu acho que é mais sérias hoje é a flexibilidade. Porque a gente precisa entender que não deu, beleza, vamos para o plano. O que a gente faz, né? Então, readequa e vai. E aí, comunicar isso para que faça sentido de novo, né? Porque senão eu acho que falta, tipo, é aquele lance de fazer o planejamento estratégico uma vez por ano, e aí só vai. É esse o planejamento. E aí o objetivo do ano é X, mas daí mudou Y coisas e não foi considerado, sabe? Então, até esse trabalho que vocês fazem e que eu aprendi com vocês que faz muito sentido, né? Do acompanhamento, é para isso, é para não esperar chegar lá no final do ano para revisitar as coisas. Então, a melhoria contínua na prática, né? Como a Cami diz, a correção de rota, né? Você vai corrigindo aos Exatamente. poucos, né?
E daí eu achei legal isso que você falou, Aline, porque daí você consegue manter os poucos, né? Que ele fala, né, que para você manter o que é principal, que é super importante, né? Então, quando você começa a revisitar isso, daí você vai mantendo, né, o que realmente importa, né? Que é o Christian, né? O nome do livro, né? Só que, E... perdão, Não, Rô, desculpa. Não, perdão, pode falar, Mari. deixa eu só fazer um adendo, que isso é uma dificuldade também de várias empresas, e é uma dificuldade, igual a gente estava falando, nossa no pessoal também, do fato de não saber falar não. A Aline vai entender isso. Dentro do nosso módulo de produtividade na Escola da Vida, a gente estuda muito sobre isso. Você precisa criar uma habilidade de falar não, de criar prioridades, e a partir do momento que você tem esses objetivos mapeados, é mais fácil você falar não. Porque você sabe aonde você quer chegar. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o resultado que eu quero gerar com essa atividade. Então, qualquer coisa que me distraia aqui, eu falo não. Não, não, eu sei onde eu quero chegar. Então, essa dificuldade do falar não, eu acho que isso também vem um pouco à tona. Ele não fala isso no livro, mas eu acho que conecta um pouco isso também. E se a gente levar em consideração que é muito mais fácil você ir fazendo a correção no decorrer do que você errar, né, diretamente, porque hoje um erro custa muito caro. Você paga um preço alto demais, às vezes não, sempre. Hoje o preço é alto demais para você errar. Então, esse acompanhamento é fundamental para que você possa ir alinhando no decorrer do caminho. E esse é o maior erro de muitos empresários, de muitas empresas que não fazem esse acompanhamento. E a gente vem de uma geração, eu não sei vocês, mas eu pelo menos venho de uma geração que eu chamo de empresários. Não eram empreendedores, hoje mudou, né? Empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Que não tinham, assim, a ideia de que, vou fazer assim que dá certo, e fazer assim que dá certo, né? Hoje já não, hoje a gente tem que ir comendo pelas beiradas, focar num objetivo e propor as metas e, entretanto, a gente tem que acompanhar, né? E mesmo que seja a médio, curto, longo prazo, mas ela precisa ser acompanhada e precisa ser não só monitorada, mas também valorizada assim, em termos de será que isso está certo? Será que isso está de acordo? Né? Então é muito legal. O final ali, como você falou, fechou com chave de ouro, porque para mim a minha maior dificuldade é concentrar em menos alvos, né? Porque a gente tem várias demandas, várias coisas para focar, e aí cada dia é direcionado para uma coisa, para a resolução de alguma coisa, e dessa forma que eu consegui me organizar para poder atingir tudo aquilo, todos os objetivos que a gente tem em mente. Sem dúvida. Gente, eu sei... Vânia, perdão, você queria falar? Só para fechar, depois de ler esse capítulo, eu fiquei com vontade de rever os meus objetivos, o que eu tracei lá no plano de ação. De verdade, eu lendo assim, eu falei, nossa, eu tô com vontade de rever. E aí, agora, eu acho que é a Beth, né? Acho que estava falando, falou sobre essa questão de ver o alinhamento, né? Ver se rever, né? Quando é necessário. E foi bem de encontro mesmo com o que eu pensei. O que eu tracei lá está bem alinhado e tal, e vou fazer isso, vou rever. E outra coisa que eu quero falar é sobre o tal do óbvio, né? Que eu acho que foi a Mariana que estava falando. Às vezes você pensa, mas isso é óbvio. Nossa, eu tenho ouvido muita gente falar, o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então, nunca é demais, né? Esclarecer, reforçar. Então, é importante. Não fique, né, pensando, é óbvio isso aí, deixa para lá, todo mundo sabe. Não, vai lá, se você sentir necessidade, fala, reforça.
Óbvio não é óbvio. A gente fala muito isso. Ká, você quer contar para todo mundo quais são os seus objetivos? Eu sei que você fez seus OKRs muito bonitinhos. Só para explicar para a Beth, Não! Só para explicar para a Beth, a gente está fazendo, a gente, com a leitura do livro, a gente resolveu fazer alguns objetivos pessoais e dividir aqui no grupo. Eu sei que a gente já está bem em cima do horário, mas acho que é legal a gente dividir quais foram os objetivos, né? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Na verdade, cada um, né, a ideia é que cada um colocasse o que quisesse, então, ou profissional, ou pessoal, ou o que fosse, né? E aí, a Rô, maravilhosa, fez uma apresentação para a gente, e tá até lá no grupo a apresentação para a gente poder colocar lá. Qual que é a ideia, tá, Beth? É que a gente coloque em prática o que a gente está lendo. Então, realmente, a gente aprenda a implantar o OKR para gerar realmente essa discussão, igual a Vânia falou agora, eu vou rever. Então, porque às vezes a gente está lendo uma coisa, acha que é isso, quando aprofunda já é outra coisa, então, que a gente saia desse livro realmente em prática, né? Falei vários realmente, agora que eu reparei, mas vamos lá. Então, essa apresentação, esse link está lá no grupo. Aí, deixa eu achar aqui. Tá. Gente, seguinte. Vocês vão falar, ai, que OKR clichê, né? Que coisa... Mas quem me conhece sabe o quanto isso é importante para mim. Então, Vânia, Beth, então, quando faz uns 4 anos atrás, eu fiquei doente, e eu engordei 30 quilos em questão de, sei lá, 6 meses, 1 ano. Então, e é uma coisa que eu venho lutando faz um tempo. Então, primeiro lutei para me curar, depois eu lutei. Então, foram várias lutas nesses anos aí, para poder chegar no hoje, estar olhando para o peso. Então, é uma transformação que eu comecei desde o ano passado. Então, eu tenho já o acompanhamento da nutricionista, da Marinês, maravilhosa. Consegui já emagrecer 10 quilos, só que é algo que eu estou em processo e eu gostaria muito de chegar no meu aniversário de 40 anos com esse peso que era o meu peso que eu tinha anteriormente, tá? Então, é desafiador, vão ser aí 12 quilos pela frente que eu preciso perder, já conversei com a nutricionista, já alinhei para ver se era possível, se não era, né? E aí, a primeira coisa que ir na nutricionista eu já vou, né? Então, alcançar 68 quilos até 15/10, dia do meu aniversário de 40 anos, é o meu objetivo, e os resultados chaves. Seguir 100% das orientações quinzenais da nutricionista, porque ir na nutricionista eu já vou. Então, algo desafiador para mim é seguir as orientações dela à risca, porque eu sei que quando eu sigo à risca, dá certo, né? Então, e aí a gente tem as provações, né? As provações sociais, várias provações que a gente tem, né? A sócia grávida, isso é uma super provação, né? Aí, o que eu fui reparando? Ler uma página por dia do livro Saúde Total, porque o que eu reparei, quando eu estou lendo algo relacionado à saúde, que fala, que traz uma conscientização, me deixa mais no prumo. Então, e é algo que eu não faço com frequência, porque eu acabo focando nos livros de gestão, nos livros que eu, né, adoro ler. Então, uma página por dia é super tangível ler e eu vou estar conectada com o meu objetivo. E atividade física 3 vezes por semana, com foco na perda de peso. Eu tinha colocado uma interrogação, porque eu precisava falar com a Marinês para ver sobre isso. Então, qual que é a ideia, né, que a gente alinhou? Eu vou enxugar em peso, então, eu vou focar em atividade física mais bem aeróbica, assim, tipo, mesmo que seja só uma caminhada, mas para enxugar o peso, e quando eu chegar no peso, eu volto oficialmente para o CrossFit, para daí fazer a massa magra. Então, é algo clichê, mas é algo que vocês sabem o quanto isso é importante para mim, e quanto esses resultados chaves aí, eles fazem a diferença para eu continuar no prumo.
E a Beth levantou a mão. Pode falar, Beth. Eu levantei, Camila, porque eu sou nutricionista também. E vou te dizer uma coisa, que o nosso corpo muda, né? Conforme a nossa idade, realmente todo o nosso metabolismo muda. E uma coisa é não querer ficar com o corpo quando a gente tinha 18 anos, né? Quando a gente tinha 15 anos. Então, a gente tem que entender o nosso corpo e levar isso para a nossa vida. Não é uma dieta. Eu sempre acreditei, eu nunca fiz dieta na minha vida. Entretanto, a minha mãe teve problema de obesidade, todo mundo da minha família tem problema com isso. E eu aprendi que eu não tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer reeducação alimentar. Então, eu sei que para o meu corpo, quando eu como comida sólido, após as 19, 20 horas, eu sei que eu engordo. Então, eu não faço isso, né? Exceto quando eu saio, porque a gente é humano, né? Então, a gente tem direito também a viver. Então, quando eu vou na casa de alguém, quando eu saio para um jantar, alguma coisa, eu como, né? Não vou deixar de fazer isso. Mas, no dia a dia, quando eu estou em casa, eu me policio muito para não comer nada após esse horário, porque eu sei, conheço o meu metabolismo e sei que eu vou engordar. No outro dia eu já amanheço com barriga, eu já me sinto inchada, né? Então, algo líquido sempre à noite. E quando você passa a entender melhor o teu corpo, ver o que o teu corpo digere melhor, o que você absorve melhor, o que trava a tua digestão e tal, você começa a entender que isso é uma reeducação para a vida inteira. Porque a gente começa a mudar os nossos hábitos alimentares. Atividade física é uma coisa que eu também detesto, né? E até ontem coloquei isso para mim, vai para minha meta, e agora que eu tenho que retomar algum tipo de atividade, né? E não é status, não é glamour, não é nada disso, é para a nossa saúde. Então, é muito legal, não é clichê, não. O que você colocou aí é importantíssimo, e não é para mostrar para os outros, né? É para a gente se sentir bem mesmo, é uma questão de saúde. E não largue o mate rápido aí, viu? Toma todo dia que você vai ver que o teu metabolismo, vai sair correndo. Isso aí. Gente. Então, Beth, o que é interessante, né? O foco é bem nisso. Então, como eu cozinho melhor, como eu uso mais, né? E tudo isso faz parte da transformação, né? Como eu como um doce, um bolo, mas ele feito com, né, uma farinha de coco, com uma farinha de castanha de caju ou açúcar de coco. Então, é realmente nisso todo o trabalho. E é isso, eu vou chegar, ponto. Quem mais? Vamos lá, alguém? Se você já chegou em pensamento, já está lá. Gente, eu ia propor, Cami, para a gente talvez fazer diferente. Por que a gente não apresenta um por semana? Ou quando a gente tiver mais tempo, porque eu acho que agora já deu. E até a Vânia falou, eu não coloquei os meus aí, eu tenho os meus anotadinhos aqui, mas a Vânia falou que vai rever também, eu vi que a da Aline também não está preenchido. E se a gente fosse apresentando um por semana, o que vocês acham? Pode ser, que eu fiquei pensando, eu fiquei na dúvida, sabe, do que colocar, porque parece que tem uma coisa me incomodando e eu não, sabe, quando você tem que linkar tudo, assim, daí tá faltando isso. É que tem o acompanhamento, né, tem o acompanhamento aí, curto, médio e longo prazo. Nesse caso é o trimestre, né, esse trimestre que a gente tá vendo, né, o objetivo, né. Bom, eu vou colocar o meu hoje, gente. Eu também estava revisando aqui. Você viu ali, o modo... Então, tem o modo, daí tem algumas outras coisas que estão me incomodando e eu quero colocar tudo junto. Lembrando que não pode ter muitas coisas. Não, exatamente. Então, por enquanto só tem um. É de 3 a 5. Sim, é porque daí não é tão detalhado, né? Tipo, esse que é o equilíbrio. Então. Mas vamos lá. Mas vai dar certo. Acho que 4 é de boa, né? Colocar 4 ali. Ai, maravilha, meninas. Muito obrigada pela manhã de hoje. Eu adorei o capítulo. Beth, obrigada. Seja bem-vinda ao grupo. Obrigada, Vânia. Vou participar sempre. Ainda bem que foi só a gente, né? Porque se tivesse todo mundo, a gente não ia sair daqui às 8 hoje. Não parar de falar nunca, gente. Esse capítulo estava lindo, estava uma delícia. Verdade. Ótimo dia. Valeu. E feliz 7/7, meninas.
Ai, tem ótimo que- dia, menina. Vou pesquisar aqui Beijo, 7 gente. do 7, Beth. Bom Isso aí. dia. Beijão, gente. Bom dia. Beijo. Beijo!